E é isso, galera. Estamos mais um vídeo do canal Que História. E graças ao vídeo anterior, que foi sobre o Antigo Egito, que você pode ver aqui nos últimos vídeos, eu pensei em colocar um vídeo relacionado ao Antigo Egito. Como eu tinha falado no vídeo anterior, a gente está falando sobre o Egito Antigo e o Egito atual. O que a gente tem a falar sobre eles? Será que tem alguma coisa? E aí eu pensei, vou fazer um vídeo sobre isso. Então, com vocês, mais um vídeo do canal Que História, agora sobre Primavera Árabe. Algumas perguntas que você pode fazer para você mesmo quando estiver estudando, para fazer seus esquemas ou até mesmo para responder na hora da prova. É, por exemplo, onde isso aconteceu? Quem estava envolvido? Quando? Em que época isso aconteceu? O que aconteceu? Por quê? Por que isso aconteceu e deu em quê? O desfecho. O que aconteceu depois desse acontecimento? O esquema que eu vou disponibilizar, ele vai ficar dividido desse jeito, com essas perguntas e suas respostas. Então não se preocupe, que você vai ter elas prontinhas. Antes de começar, a gente tem que entender o porquê desse termo, Primavera Árabe. Primavera, porque primavera é o desabrochar das flores. Então, é o desabrochar do pensamento das pessoas árabes. Então, existia um pensamento antigo e ele desabrochou num pensamento novo, certo? Então, o que foi a Primavera Árabe? Um conceito bem simples. Foi um conjunto de conflitos, desde revoltas, protestos e reivindicações dos povos árabes contra seus governantes. Quem participou da Primavera Árabe? Então, a gente coloca países árabes como um modo geral, mas vários países tiveram suas manifestações, seus protestos, cada um com sua reivindicação, porque cada um tinha um regime diferente. Então, a gente tem alguns países que participaram mais, outros menos, hoje que continua até o dia de hoje. A gente tem Líbia, Argélia, Síria, Líbano, a gente tem Omã, Egito e vários outros países que eu vou colocar a lista aqui do lado para vocês verem, porque foi gente pra caramba. E tem outros que não estão nessa lista, mas alguns historiadores consideram também, como por exemplo Angola. Quando aconteceu a Primavera Árabe? A data que a gente sempre coloca é o ano de 2011, porque foi o ápice dos conflitos, mas ela começou desde 2010. Então, se você quiser colocar, você pode colocar que ela aconteceu desde 2010, com ápice em 2011 e que em alguns casos continua até hoje. Como não é um ato exclusivo de um local, cada local teve um período diferente, teve um conflito diferente, então a gente coloca como Primavera Árabe, né, o contexto completo, como 2011. Maria, quase não sei. Por que esses povos se revoltaram contra seus governos, né? Primeira pergunta, por quê? A gente tem que voltar um pouquinho no tempo, desde o final da Guerra Fria, onde a gente tinha um mundo bipolar dividido entre a União Soviética, né, que é o comunismo, e Estados Unidos, que era o ápice do capitalismo. Com a queda da União Soviética, quem sobrou foi o nosso figurão capitalismo. E com ele veio as ideias de democracia que a gente conhece atualmente. O problema principal é porque esses povos árabes, eles não modificaram suas formas de governo desde esse período. Então, para eles, as nações democráticas, essas ideias de democracia, de voto, não existem. Então, eles nunca votaram. Então, para eles, pensar em democracia é algo extremamente novo. Então, em 2011, começou esse sentimento de crítica social, de querer mudanças. A maioria deles eram governados por ditadores ou por reis. Então, muitos deles exigiam mudanças sociais, até porque eles vivem num contexto social globalizado. Então, eles têm que acompanhar, né? Exigiam essa mudança social, mudanças econômicas. Muitos países ainda viviam em crises econômicas. Mais direitos sociais, mais direitos políticos, direito a voto. Então, cada país teve várias reivindicações diferentes e bem específicas. Mas, por geral, você pode falar numa prova ou numa dissertação que foi movido por esse sentimento de mudança social e exigir essa renovação política, principalmente. Uma coisa que vocês têm que lembrar, não é porque o islamismo surgiu no mundo árabe que todos os árabes são islâmicos, certo? Muitos deles são adeptos ao cristianismo. Então, sempre que você pensar no mundo árabe, óbvio que você sempre vai pensar numa mulher de véu, num homem, né? Então, você vai pensar sempre no mundo islâmico, mas não é regra, certo? Não façam essa gafe. A pergunta é, como ocorreu essas revoltas, né? Como foram esses protestos? Então, foram protestos
tanto de passeatas, protestos pacíficos, quanto protestos e conflitos armados, quanto conflitos reais entre o governo e os participantes. Cada local teve coisas bem específicas. Por exemplo, no Egito teve um conflito em que o governo mandou o exército para combater as pessoas e o exército se juntou com os manifestantes contra o governo. Então, cada lugar teve sua particularidade. Mas, no principal, o que a gente pode pensar como uma coisa bem interessante e particular sobre esses protestos da Primavera Árabe foi a participação e a importância das redes sociais nesses conflitos. Por quê? Os conflitos começaram em alguns países e graças às redes sociais as pessoas divulgavam onde ia ter protesto, divulgavam suas ideias, juntavam outras pessoas e principalmente divulgavam para outros países e outros grupos de outros lugares o que estava acontecendo. Tem um caso muito curioso de uma família, esse aqui é uma foto de um cara, né, não sei se é o pai mesmo, mas foi bem curioso na época, de um pai egípcio que batizou a sua filha com o nome de Facebook, para representar a importância da rede social à revolução do seu país na época. Curioso, mas né? Tem gente que bota o nome do filho, sei lá, Eneline. E aí a pergunta é, e aí o que aconteceu? Eles conseguiram derrotar, né, os temíveis ditadores? Não conseguiram? O que aconteceu? Então, vamos lá. Cada país teve um desfecho diferente. Alguns deles conseguiram derrubar o seu ditador. Outros tiveram o ditador assassinado. Outros, o ditador continua do mesmo jeito. Em alguns casos, ele só mudou um pouco o governo. Então, eu vou dizer cada um, mais ou menos, o que aconteceu, um resumo de cada um. Lembrando, você não precisa decorar o que aconteceu com cada um deles. Não vai vir na prova do Enem o que aconteceu com o ditador da Tunísia depois da prova. Não vai vir. Eles querem que você entenda o contexto do conflito, o motivo do conflito e mais ou menos o que aconteceu. Provavelmente a sua questão vai vir contextualizada, então ela vai vir com um texto falando sobre o que rolou, o que aconteceu, e ele vai perguntar o que você sabe sobre isso. Então você tem que estar por dentro do porquê, como, quando, onde, lembra disso? Então pronto. Eu vou colocar aqui a nível mais de entendimento para você saber que nem todos foram iguais e nem todos tiveram o mesmo desfecho, tá bom? Na Tunísia, eles conseguiram tirar o ditador e conseguiram instaurar a democracia. Então, ponto para a Tunísia. Na Líbia, eles mataram o ditador. Só que, infelizmente, eles não conseguiram alcançar a democracia e até hoje eles estão em conflito político. Então, eles não conseguiram entrar em consenso e ainda não conseguiram se estabilizar politicamente. No Egito, as coisas não saíram tão certo como eles imaginavam. Eles conseguiram tirar o ditador no poder. Fizeram as eleições pela primeira vez. Então, houve eleições. Houve um presidente eleito, mas ele foi deposto em 2013. Então, não deu muito certo e deu certo. Então, fica a dúvida. A Síria é um caso bem específico, que daria até um outro vídeo. Caso alguém queira, eu posso fazer um vídeo específico explicando o conflito da Síria. Eles não conseguiram derrubar o seu líder, né, o seu ditador. E até hoje o conflito ainda existe. Ainda continua esse conflito porque existem 3 grupos que estão lutando para se manter no poder. De um lado a gente tem os Estados Unidos e a ONU tentando tirar o ditador. Do outro lado a gente tem a Rússia, que apoia o ditador que ainda está lá. E do outro lado a gente tem o Estado Islâmico, que é contra o ditador, mas que eles querem ficar no poder. Então, é uma coisa assim bem confusa, mas só quem está se prejudicando são as pessoas de lá. No Iêmen, o ditador abdicou do cargo e as pessoas conseguiram sua tão democracia. Na Jordânia, por exemplo, o rei até conseguiu convocar eleições, mas depois de um boicote, ele preferiu cancelar e nomear um primeiro-ministro, que ele tá aí até hoje. No Marrocos, eles não queriam tirar o rei do poder. Eles queriam apenas uma monarquia parlamentar, que tem uma monarquia, né, tem o rei, mas tem as eleições de primeiro-ministro, que é o que governa por alguns períodos de tempo, mas que também não conseguiram. No Omã, apesar deles exigirem reforma política, ao invés da retirada do rei, nada aconteceu e o rei continua governando como se nada tivesse acontecido. Então, só para vocês entenderem,
Primavera Árabe não foi um acontecimento em um local. Foram várias revoltas, vários protestos em vários países do mundo árabe. Eles ocorreram no ano de 2010, 2011, mas alguns perduram até hoje. A grande maioria deles eram contra os seus governos, exigiam mais participação política, mudanças sociais e críticas ao regime da época. Então, nem todos eles alcançaram, nem todos eles conseguiram o que queriam. Mas alguns sim, alguns conseguiram mudar e estão hoje em dia bem melhor do que estavam antes. Então, se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho se quiserem saber assim que sair a novidade. Lá no Instagram também sempre vou postar quando tiver alguma novidade, alguma postagem. Façam suas perguntas, as suas dúvidas. Eu estou sempre querendo colocar um assunto histórico de época e um mais atual. Porque, afinal, é difícil quando a gente começa a pensar história, sempre fica com aquela de eu vou usar isso para quê? Então, é bom que a gente tenha alguns assuntos meio que de atualidades pra gente saber que coisas que aconteceram no passado refletem até hoje e influenciam muito na nossa vida até hoje, certo? Então, muito obrigada pra você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Ó o barulho! Menina! A pessoa disse silêncio, ela tava derrubando a casa. Eu mandei pro quarto. Aff.